Olá, minha gente criativa, tudo bem com você? Você sabe por que acontecem ou surgem as bolhas no pós-cura das suas peças em cerâmica plástica? Sabe de onde elas vêm? Por que elas acontecem? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes, eu vou te convidar para curtir e compartilhar esse vídeo com aquelas amigas que estão procurando uma atividade para se divertir, um hobby ou até mesmo uma oportunidade de negócio para transformar a criação de acessórios em cerâmica plástica em uma oportunidade de renda. Aproveite para compartilhar para essas amigas para a gente poder aumentar aqui a nossa comunidade no YouTube a respeito da criação de acessórios em cerâmica plástica. Vamos lá? Muitas pessoas ficam ansiosas, nervosas, com dúvidas e frustradas quando tiram uma peça do forno e elas acabam apresentando bolhas. Essas peças acabam apresentando pequenos empipocamentos parecidos com, por exemplo, uma massa de pastel, um pastel frito. Gente, isso acontece por dois fatores normalmente. Eu vou falar para você quais são eles. O número 1 é durante o processo de preparo da massa, que nós chamamos de primeiro pilar na criação de acessórios de cerâmica plástica, que é o condicionamento, que é quando você pega o bloquinho como esse e transforma ele numa massa macia, condicionada, né? Já preparada para ser modelada, como o que eu estou mostrando aqui para vocês. O que acontece nesse processo que pode me dar bolhas lá no final na cura da minha peça? Quando a gente está fazendo condicionamento, ela não pode ficar juntando ar no seu interior. Se por acaso você dobrar a sua massa de uma forma que acumule ar dentro, isso vai fazer com que lá no processo de cura dentro do seu forninho, esse ar aqueça e queira subir, que é o que acontece com o ar quente. Então, ele querendo subir, às vezes ele sobe e cria uma bolha. Em outras vezes, ele pode criar inclusive uma rachadura na sua peça. Para isso, sempre que você for fazer as dobras da sua massa, lembre de sempre tirar todo o ar de dentro quando você estiver manipulando no condicionamento ou mesmo na modelagem do seu brinco, do seu colar, do seu anel, a peça que você estiver fazendo. E isso vai evitar que essa bolha surja depois, né, pelo superaquecimento aí, pela cura da sua peça, né, e esse ar superaquecido queira expandir, criando esse relevo na sua peça de montagem de acessório em cerâmica plástica. Já as outras bolhas que eu chamo de bolhas de fritura de pastel, que são as bolhas mais espalhadas na sua peça, que aparecem em maior quantidade, essas são bolhas que acontecem por conta do excesso de temperatura. O seu forninho ou está com a serpentina de cima ligada, está muito perto da sua peça, ou a temperatura, mesmo estando só na parte de baixo, está passando do necessário para você fazer a cura. Por isso que a gente recomenda sempre que você use um termômetro, para que você tenha ciência do que está rolando lá dentro do seu forno. Essas bolhas de queima, elas passam por alguns processos. A sua peça está sendo curada, ela já passou pela cura e já está entrando num processo de fritura, vamos falar assim. Por isso fica parecendo bolinhas de pastel, porque esses óleos da sua massa e os próprios plastificantes do polímero, ele começa a borbulhar. E aí, borbulhando, ele vai criando essas bolhas, tá? E isso já começa a degradar a sua peça, o seu acessório. Passando desse ponto, ele já vai para queima. Aí começam a aparecer pontinhos pretos e depois a sua peça fica toda escurecida, toda preta. Então essa é a queima da cerâmica plástica, que é diferente da cura. A cura é até o ponto antes das bolhas, né? No tempo certinho, na temperatura correta. Passado disso, numa temperatura excedente, tende a acontecer essas coisas que eu comentei. A peça começa a borbulhar, depois ela começa a apresentar esses pontinhos pretos e aí então ela escurece. Então isso é queima, é peça queimada, que vai acabar deixando aí o seu trabalho, né, não muito bonito. E agora, como que você faz para identificar se a bolha que apareceu na sua peça é uma bolha de ar ou é uma bolha de queima, para saber onde você está errando? É simples. As bolhas de ar normalmente aparecem em pontos isolados na sua peça, uma, duas, ali numa parte, em outra, uma partezinha um pouquinho levantada, parecendo um morrinho, uma montanha. Já as bolhas de queima são muito parecidas com a superfície do pastel, porque elas começam a aparecer em várias partes da superfície da peça, em maior quantidade. Você olhando bem de pertinho, você vai ver que não é só uma, vai aparecer outras ali por perto. E são pequenininhas. Então, essa é a forma de você identificar onde está o seu erro, onde está a sua falha. Se você está juntando ar durante o processo de condicionamento e modelagem, ou se o seu forninho está aí passando um pouco da temperatura necessária para fazer a cura da sua peça. Outras formas para você também resolver
a sua bolha é você cobrir as suas peças com um papel, tipo papel sulfite mesmo, e deixar a cura acontecendo ali. O papel é fino, mas mesmo sendo fino, ele protege ali de um excesso de temperatura, o que vai evitar o segundo tipo de bolhas, que é o bolhas por excesso de caloria. Usar o termômetro é fundamental para você saber como o seu forno está operando. Como eu comentei antes, ele vai dizer para você claramente se a sua temperatura está correta ou não, evitando assim também as bolhas por excesso de temperatura. E para resolver as bolhas que surgiram ou por acúmulo de ar ou por excesso de temperatura, você pode colocar suas peças sobre a sua bancada e apertá-las com algo, um objeto, uma chapinha acrílica como essas que a gente tem na lojinha do Clube da Massa, até que a sua peça esfrie. Assim, as bolhas não vão ter força, né? Esse ar já vai estar resfriado, ele não vai ter força para romper e empurrar a sua massa para cima novamente. Essa é uma forma de você evitar que essas bolhas fiquem tão aparentes depois do processo de cura. Espero que eu tenha sido clara, que você tenha conseguido entender como que elas surgem e como você pode fazer para evitar essas bolhas no seu processo de criação de acessórios em cerâmica plástica. Vou te convidar para deixar aqui abaixo seus comentários e dúvidas a respeito desses processos. E também, como eu falei no começo do vídeo, compartilhar com as suas amigas. Um beijo e até o próximo vídeo.